abraço. Senador Randolfo Rodrigues, a gente tem cada notícia que quando acorda com essas notícias dá vontade até de repensar a nossa vida mais uma vez. O senhor é um desses corajosos que afronta esse tipo de gente que não vale nada e que existe dentro da política, porque tem gente que vale e vale muita coisa e são esses que a gente tem que preservar. Mas o senhor viu aqui o cara gastar um bi até com um deputado já para conseguir vantagem prévia de partido. E depois, quando perguntado, depois de uma brilhante reportagem da Folha de São Paulo, dizer que não tem que dar satisfação para ninguém. Ora bolas, como um político eleito pelo povo não tem que dar satisfação a alguém? Não é isso, senador? Bom dia, prazerão em falar com o senhor é uma dessas pessoas que eu tenho orgulho em entrevistar sempre. Datena, bom dia. É uma satisfação sempre estar com você, com a Rádio Bandeirantes e estar no seu programa. É uma honra enorme. É um princípio elementar. Eu sempre trato a função pública como sacerdócio. É um princípio elementar das satisfações dos atos, do nosso comportamento. Quem se submete à função pública tem esta preliminar de obrigatoriedade, de sempre prestar contas. Por isso que assim é repugnante, inadequado o comportamento, por exemplo, do presidente da República, quando repele, ataca a imprensa, ataca jornalistas, não dá nenhum tipo de satisfação pelos atos que pratica, porque a função não pertence a nós, não é, Datena? A função, eu sempre costumo dizer uma coisa, eu não sou senador, eu estou senador, eu estou em uma função que eu sou, na verdade, professor de História e professor de Direito Constitucional. 2026, terminando meu mandato, eu volto para dar aula, eu volto para o meu local de trabalho. Você é jornalista, você se advir a ter uma função pública, estará na função pública, não é daquela função pública. Em algum momento você voltará à função ao que você que é ser jornalista. O problema é que no Brasil criou-se um pouco da tradição patrimonialista nossa. Criou-se esse hábito de se vincular à função que exerce temporariamente a serviço do público à condição do que se é. O cidadão acha que é senador pelo restante da vida, é deputado pelo restante da vida. Vou dar um exemplo. Na quinta-feira, na Comissão Parlamentar de Inquérito, tentamos ouvir o senhor Ricardo Barros, líder do governo Jair Bolsonaro, na Câmara dos Deputados. Eu olhava para aquele senhor, a minha impressão era um senhor que retrata esse tipo de comportamento. Ele acha que ele pode incorrer em ilícito. Primeiro ele compreende o seguinte, que ele senhor feudal, senhor feudal, ele parece, falando em história. Para você ter uma ideia, Datena, ele compareceu à CPI. Antes de ir para a CPI, ele mandou uma notificação extrajudicial a declarações dos membros da CPI em relação a ele. Ou seja, veja o absurdo, ele é um investigado, queria definir ele a data para ser ouvido na CPI. Segundo, ainda se acha no direito de tentar intimidar aqueles que estão investigando ele. E ao chegar lá, cria um tumulto, mente despudoradamente e se comporta com arrogância daqueles que compreendem que o poder dele nunca será tirado, que o poder é infinito. Você citou Platão, citou Aristóteles ainda há pouco, então deixa eu começar com um pouco de poesia. O Chaplin já dizia uma coisa, os homens que odeiam desaparecerão, qualquer ditador sucumbe. O poder, uma vez do povo que é tirado, sempre voltará ao povo. É isso. Agora, senador, o senador presidente da CPI, Aziz Omar Aziz, falando comigo, disse que a CPI está bem perto de ser concluída. Do seu ponto de vista, o que é que falta ainda para a CPI fechar os seus trabalhos? Por exemplo, essa acariação entre o senador Onyx e o deputado Luiz Miranda, isso vai acontecer? Quais são os próximos passos da CPI que o senhor julga importante, que foi muito além do que se esperava de uma CPI, além de mais, até que chegou a
a desestruturar os alicerces do Palácio, com essas ondas de arroubos antidemocráticos do senhor presidente. Isso é tudo susto por causa da CPI, bem por causa da CPI. Ela passou daquilo que se esperava fosse apurar. E o que é que falta para a gente concluir a CPI? Datena, primeiro em relação à cariação, a realização da cariação que foi definida, que foi aprovada e foi marcada, estaria em princípio definida para essa quarta-feira, está sob avaliação. Eu estou em Macapá, os meus 2 colegas de direção da CPI estão nos seus estados também. Nós combinamos de dialogarmos até a noite do dia de hoje para avaliar a possibilidade, para avaliar a pertinência de realizar esta cariação nessa semana. Nós temos uma preocupação em especial, o que uma eventual cariação como essa poderá trazer de contribuição para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Porque qual a informação que nós queremos extrair dessa cariação? Ora, o invoice, que é o recibo que confirmava a transação de adiantamento de 45 milhões de dólares de aquisição da vacina Covaxin, através da empresa Precisa, tem informações distoantes do que é dito pelo senhor Onyx, do que é dito pelo deputado Luiz Miranda. A forma que o processo penal encontra para solucionar, aliás, uma das formas que o processo penal encontra para solucionar informações contraditórias distoantes é acariar, ou colocar frente a frente, os dois que têm versões diferentes. Foi nesse sentido que deliberamos pela cariação e chegamos a pautá-la. Agora, nós estamos avaliando se o que vai acontecer, se as duas versões vão ser confrontadas ou se nós teremos mais um tumulto que não nos levará a algo concreto. Para ser mais concreto, nós estamos vacinados já, me permita o trocadilho, com o depoimento do senhor Ricardo Barros na quinta-feira. O senhor Ricardo Barros foi à CPI, mentiu despudoradamente, junto com os senadores governistas, criou um enorme tumulto no âmbito da comissão, e acabamos. E a CPI, que agiu de boa fé em marcar a data do depoimento desse senhor, acabou sendo vítima, a própria comissão, de um conjunto de mentiras, né? Então, estamos avaliando isso para confirmar ou não a realização da cariação na quarta-feira. Isso em relação à agenda dessa semana. Em relação... eu quero só um detalhe, senador, só um detalhe. Pois não. O que pode parecer um recuo da CPI seria uma forma inteligente de você dar voz a figuras sombrias como esse cidadão que aparece na maioria dos governos envolvido em escândalos ou coisa parecida e que estaria, segundo o senhor, de uma forma premeditada a serviço do governo para desestabilizar a CPI. Isso não é medo de ouvir esses caras, é não dar voz a eles para que, através desses ataques, tentem deturpar o trabalho da CPI. É importante se frisar isso, que parece um recuo. Às vezes um passo atrás não é um recuo, é simplesmente uma forma de se impedir com que o adversário que tem tendências malignas ganhe espaço e terreno na mídia ou coisa parecida. Foi isso que eu entendi? Muitas vezes o passo atrás é para dar salto à frente. No caso, eu vou te reportar, inclusive, Datena, no caso do Ricardo Barros. Ele começa o depoimento dizendo o seguinte, que tinha, em relação ao contrato com a Global, existia um acordo do Tribunal de Contas da União que dava aval para o acordo dele com a Global de antecipação de pagamento para o fornecimento de medicamentos, de medicamentos para pessoas com doenças raras, medicamentos esses que não foram entregues. E pela não entrega desses medicamentos, 20 pessoas com doenças raras vieram a óbito. O atraso para o fornecimento, o pagamento antecipado, que é a mesma coisa que acontece com a Global, ocorre com a Precisa, ele justifica com a qual o Tribunal de Contas da União.
Quando a gente checa o acordo do Tribunal de Contas da União, o acordo não trata do tema que ele está se referindo na Comissão Parlamentar de Inquérito. Trata de um tema totalmente distinto. Ele tenta atacar a CPI dizendo: essa CPI afugentou laboratórios aqui do Brasil. A CPI afugentou a Davat, afugentou o World Brands e a Precisa, que estava atrás de negócios. E o Belcher, que é inclusive da cidade do senhor Ricardo Barros, de Maringá, e que estava intermediando a vacina chamada CanSino. Os executivos da CanSino, que é uma vacina chinesa, meia hora depois que ele disse isso, declararam o seguinte: olha, nós temos interesse no Brasil, só não temos interesse com o intermediário, ou seja, não quer uma empresa que faça intermediação para ganhar propina de vacina, como é o caso da Precisa. Terceiro, ele disse que nunca teve nenhum tipo de contato com o senhor Roberto Dias e nunca intermediou venda de vacina com o senhor Roberto Dias, o todo-poderoso diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, envolto em uma série de negociatas. Aí a CPI tem em mãos, a partir de quebra de sigilo, o WhatsApp do senhor Ricardo Barros com o intermediário de vacina, encaminhando esse intermediário de vacina para quem? Para o senhor Roberto Dias. Percebe, Datena? 3 declarações do cara, 3 mentiras na CPI. E aí a CPI vai fazer o quê? Vai prendê-lo? Não dá para prendê-lo porque ele é deputado federal. Por isso nós, naquele dia, resolvemos, vamos suspender esse depoimento e vamos perguntar ao Supremo: olha, o que a gente faz com um deputado federal que é depoente, vem à Comissão Parlamentar de Inquérito, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, assume o compromisso de dizer a verdade e mente despudoradamente, cometendo o crime de falso testemunho. Com o senhor Roberto Dias, o presidente da CPI fez o quê? Prendeu. Agora não dá para prender um deputado federal. Então o Supremo tem que responder isso. É isso que nos deixa na dúvida sobre a manutenção da cariação de quarto ou não. Porque vai se tratar de um depoimento com um ministro de Estado, que é o ministro do Trabalho, o senhor Onyx Lorenzoni, com um deputado federal, que é, no caso, o senhor Luiz Miranda. E o ministro de Estado, no caso, também é deputado. Ou seja, ambos gozam de prerrogativas em que podem assumir o compromisso da letra do 202 do Código de Processo Penal, mas pode em seguida descumprir. Pode simplesmente não cumprir com os termos que está lá, como fez o senhor Ricardo Barros. O senhor Ricardo Barros trouxe para nós um trabalho na CPI. Cada declaração dele, nós tínhamos que pesquisar e 5 minutos depois confirmávamos que era mentira. E, obviamente, ele contava lá com um arcabouço da tropa de choque governista para ancorar as mentiras que estavam sendo sustentadas. Então, o que nós não queremos é um desfile. Depoimento tem que contribuir com a investigação. O que nós não podemos ter numa comissão parlamentar de inquérito é um desfile de depoimentos mentirosos, que mais conturba a investigação e tira o nosso tempo do que o foco. Então, qual é a nossa ideia, Datena, para as próximas semanas? É termos ações proativas que busquem a verdade dos fatos que faltam. Porque, Datena, não há dúvida de algumas coisas. Primeiro, que o presidente da República prevaricou. Isso aí nós temos certeza. No caso do depoimento do deputado Luiz Miranda, do servidor Luiz Ricardo Miranda, do comparecimento com ele. Os crimes por parte do presidente da República de charlatanismo, curandeirismo, infração à ordem sanitária. Nem precisa, a CPI só fez reunir as declarações que o presidente fez disso e juntou com alguns depoimentos, como foi na semana passada o depoimento do CEO, do diretor administrativo da Vitamedic. Então, nós já temos elementos para vários indiciamentos e para a conclusão do relatório. Nós só temos agora que temos medidas complementares para a conclusão do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito. E não ouvir depoimento que pode atrapalhar o que já foi feito. Por exemplo, o sócio da Precisa, o Maximiliano, é necessário que ele seja ouvido ou não? Ou já está concluído o trabalho sobre a Covaxin? No caso dele é necessário por algumas razões, Datena. A primeira das razões da necessidade do comparecimento do senhor Francisco Maximiano é que todos os elementos de prova que nós temos apontam para ele como o autor da fraude, da tentativa de fraude, o que já caracteriza com o crime de corrupção passiva, que se buscou ter
aos cofres públicos. Um golpe que poderia ser de 45 milhões de dólares a 1 bilhão e 600 mil reais, para o fornecimento de uma vacina que não tinha garantia que ela fosse entregue. Então, em relação os elementos que temos ali, o Francisco Maximiano, já nos confirma, já nos dão garantia em relação a isso. Nós temos que ouvi-lo, e temos que ouvir, e temos que confrontá-lo com as informações que nós temos, para ouvir aversões, a contra-argumentação que ele tem a apresentar, e, sobretudo... Opa! É questão de a gente tentar reconectar aí, porque dessa vez eu acho que encrencou mesmo. Vamos tentar reconectar aí. O principal da entrevista já foi feito, já está reconectado. Isso é que nem peão de boiadeiro. Sai do ar, mas volta logo. Pois não, o senhor pode concluir. Não, então era isso, o Datena. Senhor Francisco Maximiano, o que nós gostaríamos era fazer o confronto com as informações que temos da Comissão Parlamentar de Inquérito e ouvir a versão dele. Por isso é necessário. E, além do mais, tem mais uma circunstância sobre o senhor Francisco Maximiano, é que até agora ele tem fugido da CPI. Ele, primeiro, tem fugido e tem usado de má fé. Ele, primeiro, não compareceu apresentando a primeira alegação em junho. Depois, na segunda convocação, no começo agora de agosto, ele viajou para a Índia. Ele viajou para a Índia no meio, inclusive viajou para conversar com a empresa que também está sendo objeto das investigações, num claro assinte e ataque à Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, por todas essas razões, é necessário ouvi-lo na quinta-feira. Próxima da conclusão já a CPI, não, senador? Eu acho que setembro é um bom momento para nós concluirmos. E a minha perspectiva da TENA é essa, que até meados de setembro, mais tardar fim de setembro, o relator apresente o seu relatório final para ser votado no plenário da CPI e depois encaminhado para as autoridades, para as providências devidas. Temas políticos e rápidos, o presidente Jair Bolsonaro vai pedir ao presidente do Senado uma abertura de investigação contra Alexandre de Moraes e o ministro Barroso. Como é que o senhor analisa isso? Olha, é competência do Senado, segundo o inciso 2 do artigo 52 da Constituição Federal, processar e julgar ministro do Supremo Tribunal Federal. E eu acho que o Senado pode vir a cumprir pode cumprir essa competência sua, quando há motivo para tal. Convenhamos que a prisão de Roberto Jefferson não é um motivo para pedir impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o presidente, ao invés de ficar trazendo esses assuntos dissuatórios, ficar trazendo confusões dessa natureza, deveria se preocupar com o que é urgente no Brasil. O que é urgente da Atena hoje no Brasil é a dona de casa que está assistindo a nós, ir lá no supermercado e não ter dinheiro para comprar o quilo de carne, para comprar o quilo do feijão, o quilo do arroz, o óleo de soja. É a classe média ir no posto de gasolina e a gasolina está a 5, a 6 reais. A pandemia que ainda não foi controlada, que precisa avançar ainda mais a vacinação para nós controlarmos de vez, e principalmente diante da iminência da variante Delta. Discutir no país como fazer a relação dívida-PIB, que vai extrapolar todos os limites para este ano. Isso que é a prioridade. O presidente deve parar de criar esse tipo de confusão e trabalhar. O que eu rogo sempre ao presidente da República é que ele trabalhe. E trabalhar para resolver os problemas do Brasil não é fazer caminhadinha até o Senado da Federal, tirar os ministros do seu serviço, apresentar pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, porque o Roberto Jefferson foi preso. Né? Não é razão isso. Isso é tema de dar medalha para os caras, ao invés de tirar os caras de lá. A prisão do Roberto Jefferson, que já conhece o caminho da cadeia, porque foi mandado para lá em 2018 por causa do mensalão, por ordem do senhor ministro Joaquim Barbosa. O Senado, isso é importante, analisa a recondução do Aras à PGR. O Aras que, inclusive, atacou o presidente Omar Aziz. Esse é um assunto importantíssimo. O Aras vem cumprindo com a obrigação dele perante a PGR, segundo o Senado brasileiro?
Se ele tivesse cumprido, ou tivesse cumprindo, Datena, não teria CPI. Eu acho que a maior prova de que não cumpriu é a existência da CPI. Eu estou falando com você aqui como vice-presidente de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar crimes que, lamentavelmente, a Procuradoria, lamentavelmente, o honroso Ministério Público Federal. Porque, veja, eu acho que uma das grandes conquistas da Constituição de 88 foram as atribuições que se deram ao Ministério Público Federal. Nós devemos muito ao Ministério Público Federal ao longo da história republicana, mas o comportamento de senhor Aras envergonha, encabula a tradição republicana do Ministério Público Federal. Eu queria saudar, inclusive, a reação que subprocuradores e ex-procuradores gerais da República estão tendo, porque o nome do Ministério Público Federal, as suas atribuições, que estão sendo enxovalhadas pelo comportamento do atual PGR. Veja, se o atual PGR tivesse atuado, nós não tínhamos hoje CPI. E o presidente não teria cometido tantos desatinos, já teria sido paralisado. O PGR seria fundamental para garantir uma estabilidade e uma tranquilidade que hoje nós não temos. Então, por isso, eu já não via condições da recondução de senhor Aras. Ele, ao invés de dar cabo às investigações que se tem em relação ao presidente da República, ele, nesta semana, como você disse, fez um despacho dúbio, não é um despacho claro, para atingindo o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ou seja, ele não, olha só o absurdo, ele não vê que o senhor Roberto Jefferson, falando de arma em punho, ameaçando as pessoas, ele acha que isso é liberdade de expressão. Um senador da República, presidente de uma comissão parlamentar de inquérito, no uso de suas atribuições, com as imunidades de opinião, palavras e votos, proferindo um pronunciamento e não generalizando, ele acha que é exceder as suas atribuições. Ele acha que não é liberdade de expressão. Dá para ver o paradoxo, né? Ele acha que um senhor que, como você já disse, já conhece o caminho da prisão, o senhor Roberto Jefferson já conhece o caminho de có e salteado da prisão, se pronuncia várias vezes com arma em punho, ameaçando os brasileiros. Não, isso daí é liberdade de expressão. O pronunciamento de um parlamentar, no uso de suas prerrogativas parlamentares, ele acha que não é. Então, em especial com esse último ato do senhor Aras, eu acho que o Senado não teria condições de reconduzi-lo. Para encerrar os trancos e barrancos, o Brasil vai seguindo democraticamente a passos largos para as eleições. Para o senhor é isso que vai acontecer e não haverá risco para as eleições que nós teremos no ano que vem? Eu estou convicto, ao que pese os desejos do senhor Jair Bolsonaro. O presidente da República acha que dar golpe de Estado é tão fácil quanto montar milícia nos morros do Rio de Janeiro. Não é tão fácil. Para dar golpe de Estado tem que ter apoio das Forças Armadas, tem que ter apoio da sociedade, tem que ter apoio internacional. Para romper uma ordem institucional democrática, precisa de um conjunto de combinações que realmente agora falhou. Nossa, acho que vai voltar. Vamos tentar mais uma vez, mais uma apertadinha de botão, mas acho que já deu para expressar aquilo que o Randolph pensava. Vamos ver se dá. Quer repetir, Randolph? Agora parou mesmo. Mas acho que o senador chegou a concluir aquilo. Pode falar. Ouvi em termos, seria bom repetir. Datena, o presidente agora da República tem mesmo. Que compreender que dar golpe de Estado não é tão fácil. Dar golpe de Estado não é tão fácil quanto, por exemplo, montar milícias nos morros do Rio de Janeiro. Para dar golpe de Estado precisa de apoio internacional, para dar golpe de Estado precisa de apoio da sociedade, para dar golpe de Estado precisa de apoio das Forças Armadas. Nenhum desses três pré-requisitos ele tem. Ok, senador, algo mais que o senhor queira concluir? De minha parte está tudo muito bom. Acho que foi uma ótima entrevista, um bom papo, como sempre, com o senhor.
A satisfação sempre é toda minha. Desculpe as dificuldades de conexão, é que a conexão realmente está ruim aqui na minha querida Macapá, mas o que é sempre uma satisfação e uma honra enorme estar falando com você, estar falando com todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Bandeirantes. Que tenhamos uma semana abençoada, que Deus nos guarde e proteja no decorrer dessa semana e proteja o Brasil. Honra toda minha, senador, saúde a todos nós e proteção aos brasileiros. Um ótimo dia, ótima semana ao senhor. Tchau, senador. Bom dia, ótimo dia.